Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho, seja muito bem-vindo ao canal Luz da Deusa. Hoje eu gostaria de conversar um pouco acerca da importância de nós alimentarmos os nossos instrumentos de poder. Nós podemos ver os instrumentos de poder tanto como uma extensão da nossa capacidade, quanto esses instrumentos como sendo espíritos exteriores a nós. E essas duas visões não são conflitantes. Por exemplo, eu percebo que uma varinha, um bastão, por exemplo, para que ele funcione bem na minha mão, eu tenho que estar muito bem trabalhado com o meu poder pessoal, com a minha vontade. Mas, ainda assim, eu acredito que essa minha vontade, que em parte se projeta no instrumento, ela também se alinha com o espírito pessoal daquele instrumento. Ou seja, dá para ter também uma visão bastante animista de que cada ser, cada instrumento, cada objeto possui algum grau de consciência e que a gente pode se alinhar a eles para poder trabalhar. Eu acredito que dentro da nossa cultura assim, brasileira, a gente tenha muito essa referência dos espíritos que habitam os instrumentos de poder, muito pelo tambor e pelo atabaque. Então é muito comum, às vezes, a gente ir para uma casa de umbanda, de candomblé, e reparar que às vezes eles colocam uma velhinha na frente do tambor, que é um ato de nutrir o espírito que habita dentro do atabaque, para poder fortificar a ligação energética ali, para poder trazer energia das divindades que eles trazem para a cerimônia. Inclusive, o próprio uso já acaba fortalecendo o nosso instrumento de poder. Mas quando nós realizamos cerimônias para alimentar, nós temos justamente essa vantagem. Ele acaba se tornando mais forte. Ele cria um vínculo mágico, um vínculo energético mais potente para as nossas cerimônias e para os nossos objetivos mágicos. Quando eu fiz o meu primeiro treinamento em bruxaria, eu aprendi muito sobre consagrar os instrumentos, né? Então você, de certa maneira, juntar alguns tipos de energia, dos elementos, dos deuses, de outras forças, para criar um espírito elemental dentro daquele instrumento. Um ato de consagração é quase que de criar aquele instrumento. Mas, quando eu fui fazer meu treinamento dentro do xamanismo, partia de um outro paradoxo. A ideia é que nós tínhamos que despertar o instrumento. Então, o meu tambor, por exemplo, ele não precisou ser consagrado, era um trabalho de despertar, de conhecer qual o espírito que já habita esse tambor, tanto quando eu falo do couro, o espírito da madeira, o espírito das cordas, mas a própria união desses elementos cria um espírito novo para ser trabalhado. E o meu trabalho é de conhecer esse espírito e fortalecer a relação com ele. A principal maneira que eu gosto de trabalhar para esse fortalecimento é realizando oferendas. Então, para o meu tambor, por exemplo, que é de couro, eu posso passar aqui um óleo vegetal com algumas plantas que eu gosto, né? Um óleo para poder ficar nutrindo, né? Hidratando o couro. Mas outros instrumentos eu posso trabalhar realizando outros tipos de oferenda. Por exemplo, você pode oferecer um incenso ou defumação. Logo, o incenso que você utiliza para limpar, para purificar o espaço, ao final dessa limpeza, você pode direcionar aquela energia da fumaça para esse objetivo. Você pode direcionar tanto para fortalecer as proteções da casa, para a oferta dos protetores, mas também para ofertar os instrumentos que ficam sobre o altar. Além de ofertar óleos consagrados, ofertar fumaça de incensos, eu gosto também de ofertar velas. Então é muito comum também ou colocar em um círculo de velas os instrumentos, ou deixar um pouquinho próximo ao caldeirão, para a energia do fogo alimentar o espírito de cada instrumento de poder. Outra recomendação que eu tenho a fazer, que eu acho muito interessante, é de realizar jornadas xamânicas, jornadas de transe mesmo, para entrar em contato com o espírito de cada instrumento. Então você pode, por exemplo, desdobrar sua consciência para poder conversar com o espírito do tambor em uma outra dimensão. E assim você fazer um trabalho de troca de energias ali. Acredito que outra maneira mais simples de realizar essa alimentação, essa fortificação dos nossos instrumentos de poder, é através também da respiração mágica. Então, de nós inspirarmos energia vital e expirarmos abençoando, direcionando para esses instrumentos. Claro que até quando a gente está na natureza, se torna mais interessante. A gente pode inspirar a energia do sol, inspirar a energia da lua, do mar, de uma montanha e direcionar para esses instrumentos. Eu acredito que se você não tem ainda uma rotina muito bem definida de momentos de fortalecer os seus instrumentos, é interessante pensar nisso, né? Eu, por exemplo, tenho uma associação pessoal das 4 estações do ano com os 4 elementos. E aí, para associar esses 4 elementos aos instrumentos de poder, uma mão na roda, né? Então, por exemplo, durante a primavera, que eu associo o elemento ar, fortalecer energeticamente todos os meus instrumentos que estão relacionados a ele. E aí podem ser as lâminas, o átame, pode ser às vezes o próprio tambor para alguns caminhos. Realizar um cronograma, um calendário
para se comprometer a fortalecer os seus instrumentos de poder naquela data específica. E outra, pegando também as datas de poder, os sabás, seja a lua cheia, ou sejam as estações, os solstícios, equinócios, já se abre um portal energético muito interessante para a gente consagrar e trabalhar com os nossos instrumentos. Outra coisa muito interessante é que um instrumento mágico bastante fortalecido, ele acaba fortalecendo todos os outros. Por isso que pode ser comum, quando você vai ler algum livro que ensina sobre magia, e você está falando sobre consagrar instrumentos, ele fala sobre colocar o instrumento que você vai consagrar perto de outros que já foram consagrados. Então você pode, por exemplo, com seu tambor bem fortificado, trabalhar a própria batida dele sobre os outros instrumentos para que ele se alimente de energia. Considerando que cada instrumento tem um espírito pessoal, pode ser que aquele instrumento tenha uma maneira preferida, por assim dizer, de ser energizado. Eu, por exemplo, tenho um cálice que eu gosto muito de trabalhar com ele para fortificar, trabalhando ali com chá de alfazema, ou colocando a própria erva ali dentro, alguma plantinha, mas é uma maneira de lidar com aquele cálice em específico. Outros cálices que eu trabalho, eu já não utilizo essa mesma maneira. Enfim, esse vídeo não tem um intuito de ser instrutório no sentido de dizer o que você deve fazer, mas é mais um lembrete, né, para você poder cuidar desses instrumentos que também cuidam de você. Se você tiver algum instrumento aliado seu que é muito especial de coração e que você tem uma maneira especial de alimentar, de fortificar o espírito dele e quiser compartilhar aqui nos comentários, eu vou adorar ler também.